Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Roberta, sou psicóloga e fundadora da Keep Saúde Emocional e hoje nós vamos falar sobre famílias e transtornos mentais. Então, assim, esse é um assunto bastante delicado porque geralmente as pessoas acreditam que uma pessoa que tem um sintoma grave, um transtorno mental importante, aquilo foi uma fatalidade que ocorreu com ela e que não cabe a mais ninguém lidar com aquilo, né? Então a própria pessoa sofre, coitada, ela é uma doente, né? E os profissionais de saúde precisam lidar com isso. Não se sabe, ela vai ter que ser medicada? Como é que a gente vai fazer? O que a família faz, né, para se proteger? Pode ser uma pessoa perigosa, pode ser uma pessoa difícil de lidar e assim por diante. Mas no fundo, a família, e eu sei que isso é delicado, talvez seja difícil de vocês ouvirem isso, mas a família, ela tem participação na produção desse sintoma, né, desse transtorno, desse sintoma. Então, algumas linhas da psicologia, né, da psicologia social sobretudo, que estuda a dinâmica dos grupos, né, porque uma família nada mais é do que um grupo, afirma que os sintomas de alguém dentro da família é uma expressão de relações doentias, estereotipadas, de relações difíceis, de relações rígidas e problemáticas dentro da própria família. Então, esse sujeito que adoece, e não precisa ser um transtorno mental, às vezes um sintoma importante, né, uma pessoa que sofre de enxaqueca constante, alguém que é muito angustiado, estressado, então qualquer sintoma, se a gente for analisar, né, desde esses mais simples, entre aspas, não estou querendo tirar a importância, né, desses sintomas, mas desde destes sintomas até os transtornos mentais, todos eles, se você for olhar dentro da estrutura familiar, existe alguma relação, né, uma relação entre o sintoma ou o transtorno e a família, as relações que são estabelecidas entre a família, né? Na semana passada, inclusive, eu estava relatando sobre, eu peguei um caso fictício de livro para discutir com os meus alunos em sala de aula, que era um caso de uma mulher que sofria de transtorno alimentar, né? Então ela era bulímica, né? E aí quando a gente foi analisar o histórico familiar, essa era uma família muito tradicional, família do campo, né? Em que duas gerações passaram a sua vida com toda aquela tradição do campo, né? E que num dado momento eles precisam se mudar para a cidade e morar na cidade. E isso desestrutura um pouco a família e as novas gerações que vão surgindo, nascendo já ali no ambiente da cidade, têm um comportamento muito diferente dos mais velhos, que foram camponeses. E isso gera um conflito entre gerações muito importante. Isso é só um exemplo, tá, gente? E uma das jovens, né, da geração mais nova, mais jovem da família, por ser muito criticada pela família, porque ela é mais moderna, ela tem uma outra forma de pensar, ela gosta de sair, tem amigos, vai para balada, namora vários rapazes e etc. Por ser muito criticada em relação ao seu comportamento, se isola e começa a desenvolver o transtorno alimentar, né? Segundo a nossa análise, que a gente discutiu em sala de aula, ela começa a abrir mão de si mesma, né, através da falta de vontade de comer, né? Ela tira de si essa potência de vida, essa vontade de vida, esse prazer de viver. Ela abre mão de si mesma em função da família, em função de uma regra, de uma cultura familiar que foi sendo passada de geração a geração. Então eu dei só esse exemplo, é um exemplo, é fictício, não significa que todas as pessoas que têm transtorno alimentar possuem a mesma história familiar, então cada caso é um caso, mas esse foi um exemplo para vocês entenderem de que modo a família pode acabar contribuindo para um sintoma. Às vezes
são as relações atuais e muitas vezes tem a ver com várias gerações atrás, né? Então é muito importante que um profissional psicólogo possa fazer a avaliação do transtorno, do sintoma, enfim, do problema que está se apresentando nesse momento e que a família contribua para que ele possa fazer uma abordagem familiar, né? Que a família esteja disponível para se apresentar, responder perguntas, participar do processo psicoterapêutico, para que esse profissional consiga de fato ajudar, encontrar onde está o problema e ajudar de fato essa pessoa e essa família, tá bom? Até o nosso próximo tema, gente. Tchau, tchau.